Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Adriana do 4º ano B e hoje nós vamos ver uma aula de matemática. Essa aula já foi realizada por muitos de vocês, mas eu vou dar uma retomada porque muitos apresentaram dúvidas. Aqui nós temos informações sobre datas. Aqui um texto sobre a origem do futebol, que nos mostra quando foi oficializada a Liga de Futebol. Então tem a data de 1863. Quando foi realizada a primeira Copa do Mundo, em 1930, e quando o Uruguai se tornou bicampeão em 1950. Então, a partir dessas informações, nós vamos responder as perguntas. A pergunta número 1. Há quantos anos foi criada a Liga Inglesa de Futebol? Então, a pergunta é, há quantos anos? Não em que ano, o que foi que muitos se confundiram. Então, para saber há quantos anos, eu preciso pegar a data em que nós estamos hoje, o ano de 2020, e fazer uma operação com o ano de 1863. Uma subtração para a gente poder descobrir há quantos anos que ela foi criada. A questão número 2, quanto tempo depois de oficializada a Liga Inglesa foi realizada a primeira Copa? Então, mais uma vez, é há quanto tempo? Para saber há quanto tempo depois eu faço uma subtração de quando foi realizada a primeira Copa e o ano em que foi oficializada a Liga Inglesa de Futebol. E aí eu vou ter quanto tempo depois que foi realizada a Copa. E a pergunta 3, quantas décadas? Então aí décadas, a gente tem que lembrar que é de 10 em 10 anos. Quantas décadas depois de vencer o primeiro campeonato mundial, o Uruguai conquistaria o bicampeonato? Então, ele foi realizado em 1930 e o bicampeonato em 1950. Então, quantas décadas eu tenho de 1930 até 1950? Continuando aqui com informações de datas, agora nós temos um texto sobre o campeão, sobre o Ayrton Senna da Silva. Temos informações da data em que ele nasceu, no dia 21 de março de 1970. Temos a informação de quando ele foi campeão de Fórmula 1, em 1988. Outra informação aqui, que 2 anos depois ele venceu o segundo campeonato. Em 1991, ele foi tricampeão, venceu pela 3ª vez. E temos o ano em que ele morreu num acidente no Grande Prêmio, que foi em 1º de maio de 1994. Então, utilizando essas datas, nós vamos responder essas questões. Quantos anos Senna tinha quando venceu seu primeiro campeonato? Então, para saber quantos anos ele tinha, nós vamos utilizar o ano em que ele nasceu e fazer uma subtração do ano em que ele venceu o primeiro campeonato. Aí eu vou ter quantos anos ele tinha quando ele venceu esse campeonato. Em que ano Senna se tornou bicampeão na Fórmula 1? Bicampeão ele venceu pela 2ª vez. Então aqui eu tenho essa informação. A primeira vez foi em 1988 e 2 anos depois ele venceu o segundo campeonato. Então 2 anos depois de 1988 eu vou ter a data em que ele venceu. Com quantos anos Senna morreu? Então, eu vou utilizar a data em que ele nasceu e a data em que ele morreu. Fazer uma subtração de 1994 com 1960. Eu vou ter aí a idade em que ele morreu. Agora, eu vou lançar um desafio para vocês, também utilizando informações com datas. Vamos falar agora sobre a gripe espanhola, que foi também uma grande pandemia que ocorreu há muitos anos atrás. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época. Então, agora nós vamos com as 2 perguntas. Pega um papel para anotar, para vocês poderem responder para mim. Há quanto tempo ocorreu a gripe espanhola? Então, há quanto tempo a partir
da data que nós temos, 2020, e quando ela iniciou. Nós vamos saber há quanto tempo ocorreu a gripe espanhola. E a outra pergunta é: em quantos anos a gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas? Há quantos anos? De 1918 a 1920. Quantos anos nós temos aí? Espero ter esclarecido as dúvidas. Respondam e me enviem por e-mail essas duas questões e um beijo, até mais!